Olá, meus queridos. Então agora nós vamos continuar com a parte final sobre as relações inteligentes, que foi o que faltou no nosso último encontro. Existe uma lista de situações que indicam ou que levam a viver uma relação inteligente. E eu acredito que este elenco aqui seja importante para nós mesmos. E esta é uma das funções do nosso encontro. É manter o nosso conhecimento, a nossa autoobservação, sempre com um bom equilíbrio, ajudarmos as pessoas, o que significa que a nossa própria existência serve para o bem da humanidade. Todas as pessoas que entram em contato conosco, não importando quem elas sejam, se estão sendo atendidas, se são nossos alunos, amigos, parentes, pessoas que encontramos em qualquer lugar, estarão recebendo sempre tudo aquilo que a nossa inteligência, a nossa comunicação é capaz de transmitir. Então vamos lá. Primeiro indício de uma relação inteligente. Indício e indicação. Conheça a ti mesmo. Conhecer-se significa não justificar todas as nossas manias, ações, pensamentos, mas fazer o que você está fazendo neste momento aqui. Buscar conhecimento para melhorar. Entender quais são os próprios pontos que ainda não são satisfatórios, tentar entender o outro e não ser uma vítima da existência. Segundo ponto, se desejas mudar alguém, não fique com essa pessoa. Isso também vale para os relacionamentos, não só entre casais, mas com qualquer pessoa. Se nós desejamos muito que um amigo ou uma amiga seja completamente diferente, temos alguma dificuldade em assumir ou essa parte da pessoa que não aceitamos, ou simplesmente de amar a pessoa como ela é. Em muitos casos, de muitos casais, existe um desperdício de energia muito grande quando as pessoas lutam para que o outro deixe alguma coisa, para que o outro não seja aquilo que ele é. E às vezes a pessoa precisa de ajuda, como no caso do alcoolismo. Eu, por exemplo, cresci anos vendo minha mãe, a vida toda, tentando mudar todos os hábitos do meu pai. E, na verdade, o meu pai tinha esse comportamento por uma série de razões, que, obviamente, eles não tinham o conhecimento que hoje temos da busca, né, para melhorar, mas o desperdício de energia dela foi muito grande, porque ele não mudou. Então, próximo ponto. A pessoa, para viver uma relação inteligente, precisa ter tempo para si, precisa ter uma parte onde o outro não entra, precisa ter a sua privacidade. Este tempo para si é muito importante. Precisa desenvolver interesses pessoais que não entre a outra pessoa. Não estou falando do trabalho, é óbvio que se nós vamos trabalhar, fazer o nosso trabalho, mas um hobby, uma leitura, um círculo de amigos, uma formação, alguma coisa que seja somente sua. Nem tudo deve ser compartilhado. Seguinte, conserte as suas dores herdadas para ter uma boa relação e para não despejar no outro ou nos outros as suas mágoas e as suas dificuldades anteriores. Crie objetivos de vida e sonhos, mas cuide para que esses sonhos não te distanciem demais do outro, nem te façam sentir melhor do que ele. E cuide do seu próprio corpo como um compromisso pessoal e um gesto de amor para com os outros também. E isso não só na questão da aparência, que é óbvio, né? O cuidado, os detalhes, o estar bem limpinho, bem ajeitadinho sempre. É uma questão de auto-amor, mas também daquilo que nós oferecemos para as pessoas que conhecemos. E além dessa parte da cura mais estética do corpo, nós precisamos colocar a saúde, porque se faltar saúde, o trabalho vai ser para o outro. Diga sempre a verdade, somente a verdade, de um jeito querido. Se essa verdade for muito difícil, saia de casa para passear, para caminhar, convide para um almoço, para uma pizza, para uma cervejinha e então fale a verdade, com aquele olhar de quem sabe que o outro vai entender. A pessoa que não entende a verdade, ela não é o partner ideal. A pessoa que preferiu a mentira tem medo daquilo que nós realmente somos.
Aliás, qualquer tipo de relacionamento deve já iniciar com a verdade. E quando sentimos, mesmo estando muito tempo ao lado de alguém, um pouco de canseira, né? A gente pode dizer também, porque o outro tem a oportunidade de se ajudar e de ajudar a relação, que é como um terceiro ser. Em cada problema que aparecer, descubra sempre qual é o lado positivo. Por mais trágico ou difícil que seja uma situação, sempre existe o lado evolutivo, para não dizer positivo, porque no caso de uma perda, de uma morte ou de uma falência, por exemplo, é bem difícil pensar o lado positivo. Mas se nós falamos em evolução, o que isso está me ensinando, nós vamos logo entender qual é a intenção do universo para conosco. Conduza a outra pessoa para uma relação inteligente, fale de uma relação inteligente e prepare-se para estar com uma pessoa que é capaz de estar em uma relação inteligente. Portanto, se ela disser a verdade, não se emburre, não se assuste, não fique mal. Observe o seu comportamento diante dos comportamentos de inteligência do outro, que são aqueles em que geralmente nós vitimizamos, nós sofremos e até tememos. Tememos a independência do outro, tememos a liberdade do outro e assim por diante. Então, prepare-se para estar também com alguém inteligente. Sorria sempre e descubra o lado divertido das coisas. O que mantém duas pessoas, no caso se estamos falando de relacionamentos, juntos sempre será a parte divertida, a alegria, o bom humor. Tudo pode terminar, até o sexo, mas a atração pela alegria do outro jamais termina. Aprenda a estar em silêncio ao lado de outra pessoa ou outras pessoas, sem precisar ser um animador, um questionador ou um apresentador. Procure também ficar em silêncio, lendo um livro, olhando uma paisagem, tomando um vinho. Às vezes, somente a companhia e a individualidade do outro já são um espetáculo magnífico. Pode acontecer que o amor da sua vida não seja ainda uma pessoa inteligente, não entenda nada disso tudo que nós estamos falando. E que problema tem? Você pode amar uma pessoa aguardando que o seu momento de compreensão ainda ocorra, ou então amar a sua existência independente daquilo que você possa receber. Isto é inteligência. E talvez a função do outro seja ser na sua vida exatamente como é, ser amado por você exatamente como é, sem superar suas expectativas ou intenções ou sonhos de construção. Agora talvez você se pergunte, será que todas as relações inteligentes vão durar para sempre? Eu te respondo que sim, elas duram para sempre, ou então elas terminam antes para que possam continuar sendo para sempre relações inteligentes. Uma relação inteligente é uma relação que sabe existir no seu tempo de existência. Portanto, mesmo uma relação terminada pode ser vista e interpretada como uma relação inteligente na nossa vida. As pessoas dentro das relações inteligentes até podem ser casadas, podem cumprir rituais sociais de união, os quais somos acostumados com a nossa sociedade, com as nossas religiões, com a nossa cultura. Mas não necessariamente esses rituais e essas passagens, acordos e tratados de união são necessários. O amor e a união entre duas pessoas pode ocorrer até mesmo em relações bem conturbadas, em relações difíceis, onde as duas pessoas não podem estar juntas sob a luz do sol. Mas uma relação inteligente, ela não depende de um casamento, de um acerto, de um acordo. Uma relação inteligente é aquela que sabe ser vivida, pois não estamos falando de viveram felizes para sempre, como nos contos de fadas. Mas a obrigação, se queres uma relação inteligente, deixar que o outro tenha o direito de escolher se quer ficar nesta relação com você infeliz ou não. Portanto, não é uma sua decisão continuar ou não com esta pessoa. É permitir ao outro saber o seu estado real, as suas emoções como estão, e então que o outro possa também decidir pelo seu 50% de participação ou saber e ser comunicado, obviamente, da situação, para que possa ser feliz talvez em outra relação.
Caso você tenha terminado uma relação, lembre-se que é necessário um período de stand-by, um período para balanço. Jamais despeje as suas ânsias, as suas tristezas ou as raivas rapidamente em uma outra relação. Cada relação nos transforma profundamente e requer um tempo para assestar o novo movimento, as novas conclusões, todo o aprendizado que nós tivemos junto com uma outra pessoa. Nós jamais seremos os mesmos. As pessoas que buscam sempre por preencher o espaço das próprias vidas com uma relação, na verdade não estão com ninguém. Elas nem prestam atenção no outro. Elas estão interessadas no que elas sentem quando estão com outra pessoa ou possuem um medo muito grande de conhecer o que encontram quando estão consigo mesmas. Nós não usamos a palavra sozinhos e não usamos a palavra vazio. Existe espaço e concentração. É lindo conseguir neste espaço e concentração entender o que pode oferecer a uma outra pessoa em uma nova relação, caso ela ocorra, porque às vezes não ocorre. E é interessante pensar: o que aconteceria na minha vida se eu já soubesse que não teria ninguém para passar os próximos anos comigo? Eu estaria livre dessa espera. É como sair do ponto de ônibus e poder continuar o caminho ou pegando outros meios de transporte. Essa espera também é muito desgastante. Preste atenção ao começar uma relação com alguém que acabou de sair de uma outra relação, para continuarmos no tema. Observe o que a pessoa que está diante de você fala dos seus ex, porque mesmo que tenha sido uma relação terrível e traga uma linguagem de vítima, é muito importante pensar, mas você esteve naquela outra relação, portanto você era 50% de tudo o que aconteceu. Às vezes as pessoas, para recuperarem a empatia e chamarem a atenção sobre si, falam somente de todas as coisas ruins que o outro fez, destruindo uma outra pessoa, e isto não é um bom início, porque esta pessoa já chega com muitas exigências e provavelmente vai fazer a mesma coisa com você caso termine essa relação. Ela não está acostumada a estar no ponto de vista do outro ou a perceber a sua responsabilidade durante o tempo em que esteve numa relação, talvez tóxica, talvez difícil. Portanto, é muito interessante observar o que o outro fala do seu passado, porque certamente, por mais difícil ou ruim que tenha sido, é importante que esta pessoa diga algo positivo. O que foi que ela aprendeu nessa relação, desejando o melhor possível para o outro. Outro aspecto interessante para considerarmos em uma relação inteligente é a perene necessidade de atenção que caracteriza muitas pessoas envolvidas nas relações de crescimento, porque existem aquelas de crescimento e aquelas inteligentes, né? O período em que a gente precisa de muita atenção, nós não estamos numa relação inteligente, nós estamos na relação para crescimento. Essa necessidade contínua de ser amado, de ser visto, de ser aplaudido, de ser lembrado, também pode parecer até patológica. É importante saber de onde saiu isso, e geralmente é na infância, porque é muito cansativo, principalmente para os homens, essas pessoas, né, as mulheres que pedem o tempo todo para receber coisas, para se lembrar datas, enfim. Às vezes precisa levar em consideração o estado mental do outro, né? Porque o fato de não receber atenção contínua ou exagerada, obviamente, não significa que não somos amados. Todavia, é importante que exista um ponto de encontro entre duas pessoas para que elas conversem. E quando uma pessoa se sente esquecida, é importante que comunique isso, dando espaço para que o outro possa fazer algumas correções. O diálogo é sempre melhor que a cobrança. Uma relação inteligente, ela nunca deixa um vazio. Então, se você está com alguém que deixa um vazio dentro de você, que não completa a sua vida, que é uma falta, preste atenção. Talvez você não esteja dentro de uma relação, talvez você tenha criado isso tudo por algum motivo, talvez até mesmo para buscar a cura, como é o que estamos fazendo neste momento. Estamos buscando a cura da compreensão das relações. Se o outro te deixa um vazio, a relação já acabou. Às vezes precisamos de coragem para olhar para fora, permitir o nosso crescimento indo além daquilo que estamos vivendo. Lembre-se que as migalhinhas servem somente aos passarinhos. Se você não tem asas, não se contente com migalhas. Jamais implore por amor.
Jamais implore por atenção, jamais diga, olhe para mim, me deseje, me ame. Não, não peça isso. Amor a gente não pede, ou a gente recebe, ou não está com a pessoa certa. Então, migalhinhas para passarinhos, e você asinhas não tem. Tente ser uma pessoa leve, sorrir sempre, cuidar de si, tentar melhorar. Não seja um chato, não seja um cobrador, não seja alguém que rejeita continuamente o outro, seja verdadeiro. É muito estranho duas pessoas que fazem um acordo para passarem toda a vida juntas e não falam a verdade sobre as coisas mais íntimas, sobre as coisas mais óbvias, temendo que o outro se ofenda com a verdade, quando, na realidade, o que acontece é que a grande falha é a omissão ou a mentira. As relações inteligentes são relações que buscam a perfeição. Isso não significa que elas são perfeitas, mas existe uma boa vontade, clareza e a ausência total do medo de perder o outro. O amor é lindo e o amor não faz mal. O que dói são outras coisas. O amor jamais irá fazer sofrer. No próximo áudio nós vamos conversar sobre traições e relações paralelas. O que acontece por trás disso tudo? Se você gostou das dicas para os relacionamentos inteligentes, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho para ser avisado quando chegarem os próximos vídeos. Muito obrigada!